amém? Eu estou caminhando para a morte do eu. O crente, ele caminha para a morte de si mesmo, para que Cristo seja formado nele, seja visto nele. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu vou ler mais uma vez. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Feche seus olhos, vamos falar um pouquinho com Deus. Oh Jesus, fale com Deus nessa hora, meu irmão. Peça para que o Senhor possa falar contigo através da sua palavra. Apresente a sua vida a Deus em oração. Coloque o seu coração diante dele. Pai, nós te bendizemos. A tua palavra é poderosa e ela é eficiente, ela é eficaz. Senhor, eu te peço, ó Deus, que tu nos abençoe com a compreensão da tua palavra nessa noite. Nos conduz na tua palavra, nos conduz ao entendimento das sagradas escrituras, Espírito Santo. Está escrito que o Senhor nos conduziria a toda a verdade e nos ensinaria todas as coisas. Ensina-nos a respeito do Evangelho, ensina-nos a respeito de Jesus, ensina-nos a respeito do Pai. Ensina-nos nessa hora, nós queremos aprender contigo. Que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que cada pessoa presente aqui nessa noite possa, ó Deus, ouvir a tua voz, possa compreender algo a respeito dos céus, a respeito do Pai, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, Senhor, sela esse lugar com a tua presença gloriosa. Em o nome de Jesus, e nós repreendemos toda ação maligna que tenta roubar a mensagem do reino. Proclamamos aqui, ó Deus, que os nossos corações estão dispostos, estão inclinados a ouvir e a obedecer a tua palavra. Ajuda-nos, eu te peço, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo à igreja, aos Gálatas, e aí ele demonstra aqui uma insatisfação. Por quê? Porque ao que tudo indica, aquela igreja começou com uma tremenda revelação de Deus, com uma compreensão maravilhosa de quem era Jesus, de quem era o Pai, sabe, da fé em Jesus Cristo, do amor uns pelos outros. Eles estavam compreendendo de uma maneira extraordinária, tanto que no capítulo 3, Paulo vai explicar, vai falar sobre isso, e ele fala assim: olha, vocês começaram no Espírito, vocês começaram muito bem, compreendendo a eleição, compreendendo que vocês são filhos de Deus, e por que agora vocês estão na carne? Ele vai demonstrar uma insatisfação, porque aquela turma começou muito bem, mas agora estava perdendo o rumo das coisas. E aí chega nesse versículo que nós lemos, ele diz, né, eu vou ler mais uma vez: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. Paulo está dizendo: olha, eu estou sofrendo de novo por vocês, eu estou sofrendo outra vez por vocês. Para quê? E ele vai dizer aqui: até que Cristo seja formado em vós. Você pode repetir isso comigo? Cristo seja formado em vós. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Até que Cristo seja formado em vós. Deixa eu te explicar algo. O propósito eterno de Deus
é formar uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus ou parecidos com Jesus. Deus está trabalhando nisso, para ter uma grande família de muitos irmãos, de muitas pessoas semelhantes a Jesus ou parecidas com Jesus. É isso que é nisso que está empregado todo o trabalho de Deus, em transformar pessoas, em fazer com que pessoas se tornem semelhantes a Jesus Cristo. Deus está trabalhando nisso, esse é o propósito de Deus. E a maneira de Deus fazer isso, existe pelo menos duas partes. Uma é que isso não é um evento, ou seja, não é algo que acontece no estalar de dedos, não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo. Diga comigo, é um processo. Eu preciso entender, existem coisas na Bíblia e na palavra de Deus que elas são eventuais, elas acontecem assim, pum. Outras coisas são processuais, elas acontecem dentro de um processo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora, ou seja, a luz do amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. O que é isso? É um processo. O caminho do justo não é um evento, o caminho do justo é um processo. Existem coisas que são eventuais, outras coisas são processuais. Então existe também, nesse processo de transformar o ser humano à imagem de Jesus Cristo, ou seja, de formar Cristo no ser humano, existe uma parte que é de total responsabilidade de Deus. E essa parte é a seguinte: quem faz essa parte é o Espírito Santo. Ele convence o homem, a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Só o Espírito Santo pode produzir arrependimento no coração do homem e levar esse ser humano a acreditar em Jesus Cristo de todo o seu coração. Isso é de total, exclusiva responsabilidade do Pai. Também é responsabilidade do Pai conduzir ao conhecimento da verdade, revelar a verdade. Jesus disse assim: Pai, eu te louvo, porque o Senhor escondeu o teu reino, a sabedoria, o conhecimento dos sábios, mas revelou aos simples de coração. Então também é responsabilidade de Deus, através do Espírito Santo, revelar a verdade. Isso é com Ele. Isso não, a gente não tem nenhuma operação nisso. Isso é papel de Deus. Agora existe algo que é de total responsabilidade nossa, pessoal e intransferível. E eu te explico. Nesse processo, eu preciso me dedicar. Nesse processo, eu preciso agir também. Eu não posso ficar simplesmente olhando, esperando que alguma coisa caia do céu e eu seja transformado em alguém parecido com Jesus. Existe uma parte que é de total responsabilidade minha. O processo é esse aqui. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O processo para alguém ser transformado ou numa pessoa parecida com Cristo, ou seja, o processo para que Cristo seja formado em alguém, é a morte. É a morte do eu, é a morte do meu ego. Esse é o processo. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí algumas pessoas dizem assim: você tem que carregar esse problema contigo o resto da vida. Não, não é isso que Jesus está se referindo quando ele está dizendo para você tomar a cruz. Tem gente que pensa assim, né? Por exemplo, teve algum problema de saúde, alguma coisa, agora essa daí é a tua cruz, você vai ter que carregar isso aí o resto da vida. Tem mulher que vira e fala assim, né? Casou mal, com um marido ruim,
e aí fala assim, agora você vai ter que carregar a tua cruz, essa é a tua cruz, o resto da vida. Não, não é isso não, irmão. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando sobre um processo de caminhar para o Calvário. Quando ele caminhou para o Calvário, quando ele caminhou para o lugar da morte, ele carregava a cruz consigo. Você lembra disso, amém? Eu estou caminhando para a morte do eu. O crente, ele caminha para a morte de si mesmo, para que Cristo seja formado nele, seja visto nele. Então eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e trilhar essa jornada, onde o propósito de Deus é acabar comigo. O propósito de Deus é matar o meu eu, não é acabar com a minha existência, irmão, mas é acabar com o meu eu, e eu vou te explicar. É assim que a coisa acontece. Nós, muitas vezes, vivemos cheios de nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade egoísta. Nós vivemos numa sociedade onde só se vê o nosso próprio umbigo. Sabe aquele ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro? A gente só olha para a gente, para as nossas necessidades, para os nossos problemas. A gente só olha para as nossas dificuldades. Nós vivemos numa sociedade egoísta. E porque vivemos numa sociedade egoísta, é difícil viver o Evangelho nesse contexto. Por quê? Porque o Evangelho não é egoísta, o Evangelho é altruísta. O Evangelho é o contrário disso. O Evangelho me faz olhar para o outro. O Evangelho me faz olhar para fora, irmão. O Evangelho me faz tirar o foco de mim mesmo e olhar para quem está perto de mim. Só que muitas vezes o meu egoísmo não permite. Ele trabalha para mim. Ele trabalha por mim. É tudo por mim, para mim. O Evangelho não está baseado no meu eu. O Evangelho não está baseado em mim mesmo. O Evangelho não está baseado nas minhas próprias vontades, mas está baseado em fazer a vontade de Deus. Só que eu só vou conseguir fazer a vontade de Deus, irmão, quando eu abrir mão de mim mesmo. Então por isso Deus não vai desperdiçar uma oportunidade sequer, seja ela boa ou ruim. Sabe para quê? Porque todas as oportunidades boas e ruins, elas cooperam para que Cristo seja formado na minha vida. Todas as oportunidades boas ou ruins, elas cooperam para que Cristo seja formado na nossa vida, tudo. Deus não desperdiça. O reino não é teoria, o reino é dinâmico. O reino de Deus é dinâmico, a vida é dinâmica, o céu é dinâmico. Você quer ver uma coisa? Deixa um carro parado na garagem para você ver o que acontece. Ele vai estragar. Deixa uma pessoa, já viu quando uma pessoa adoece e fica ali durante meses numa cama, sabe o que acontece? Começa a dar ferida, é ou não é? Apodrece. Quando sai dali, um amigo meu passou 21 dias em coma. E aí, quando nós fomos visitá-lo, quando a gente conseguiu visitá-lo, quando ele saiu do coma, a gente foi visitá-lo, ele não conseguia se mexer. E teve que fazer fisioterapia para voltar os movimentos do braço, das pernas, para conseguir tomar banho sozinho, para conseguir fazer tudo de novo sozinho. Sabe por quê? Porque a vida é dinâmica. Se parar, estraga. Se parar, apodrece. O reino de Deus é dinâmico também, irmão. É por isso que Deus não ensina na teoria. Ele nos coloca em processos. Ele nos coloca em movimentos, para que a gente possa compreender o que Ele quer nos ensinar, para que a gente possa compreender a dinâmica do reino. Então Deus não vai desperdiçar nenhuma situação boa e nenhuma situação ruim também. Ele não vai desperdiçar para nos ensinar, para formar Cristo em nós, para nos conduzir à verdade, até que Cristo seja formado na nossa vida. Ele vai usar todas as situações para nos conduzir à verdade. Então é assim, imagina que a verdade está aqui, e eu estou aqui desse lado, e você está aqui também. E aí o Espírito Santo quer me conduzir ao conhecimento da verdade. E aí então eu vou andando, eu vou vivendo, e a vida não para, sabe? E no decorrer da vida, em tudo que vai acontecendo, Deus vai me ensinando e vai me levando a conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos podem dar glória à sua vida? Para que Cristo seja formado em nós, e para isso eu preciso morrer. Não se espante com isso. Mas para que Cristo seja formado em mim e em você, nós precisamos morrer. O nosso ego precisa morrer. Eu vou te explicar.
No passado, nos tempos da lei de Moisés, eu poderia sintetizar os 5 mandamentos que falam para não fazer mal ao outro, né? Diz: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Os 5 mandamentos que falam para não fazer mal ao outro, você podia sintetizar nisso aqui: olha, o mal que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém. Está tudo certo. Então, se eu não quero que me mate, eu não mato também. Se não quer, né? Se eu não quero que dê falso testemunho de mim, então também não dou de ninguém. Você podia viver assim: o mal que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém. Isso é uma forma até passiva de se viver. E aí Jesus, ele vira e diz assim: o que está escrito? Amarás o Senhor seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo o pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você pode condensar nisso aqui também: vou amar meu próximo como a mim mesmo. O mal que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém, está tudo certo. Só que a coisa mudou, irmão. E aí Jesus disse assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Então já não é mais isso aqui, ó, o mal que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém. Então o evangelho deixou de ser isso. Ou melhor, a conduta deixou de ser essa e passou a ser a seguinte: o amor e o perdão que eu recebi de Deus, eu dou ao outro. Então já não é mais uma atitude, já não é mais uma posição passiva de não fazer mal a ninguém, de evitar o mal ao outro, mas é uma postura ativa de fazer bem a alguém. Você entende a diferença, sim ou não? Já não é mais evitar fazer o mal. Sabe aquela pessoa que dirige assim, ó, quantos dirigem aí? Deixa eu ver quantos motoristas temos aqui hoje. Você sabe aquela pessoa que dirige assim: eu não posso bater em ninguém, né? O cara vai dirigindo, tentando não causar nenhum problema, né? Já viu aquele cara assim? Ele está começando a dirigir, o cara: eu não posso bater, porque senão como é que eu vou pagar esse carro aqui? Cara, eu não sei o que. Ele vai dirigindo assim, tentando evitar um problema. Agora tem aquela pessoa que não dirige assim, ele dirige confiante, sabendo o que ele está fazendo, para aonde ele quer chegar. É diferente. Viver o evangelho, irmão, não significa não fazer mal a alguém, significa fazer o bem que você recebeu de Deus, significa comunicar o amor e o perdão que nós recebemos de Jesus Cristo. É diferente, é ativo, não é passivo. E aí, nesse processo que eu estou te explicando, acontece assim, irmão. Eu estou aqui, a verdade está ali, e o Espírito Santo vai me conduzindo ao conhecimento da verdade. E à medida que eu vou conhecendo a verdade, então, eu vou aplicando a verdade no meu dia a dia. Eu vou colocando a verdade em prática. Eu vou exercitando a verdade. O meu eu precisa morrer. Eu vou te dar um exemplo. Durante toda a vida de Jesus e durante o seu ministério, ali os 3 anos de ministério, ele dizia assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu falo o que ouvi de meu Pai, eu faço o que vi meu Pai fazer. Jesus está o tempo todo falando que dentro dele havia uma única vontade, era a vontade do Pai. Agora, irmão, quando chega no Getsêmani, a coisa aperta. Quando chega no Getsêmani, na noite em que ele foi traído, naquela noite ali parece que 2 vontades surgem no interior de Jesus, e as 2 vontades entram em conflito. Naquela hora ele vai orar, e a Bíblia diz que ele estava com tamanha agonia, que ele transpirou sangue, os vasos subcutâneos estouraram, tamanha era a agonia no coração dele, tamanha era a pressão. Alguns cardiologistas dizem que ele estava a ponto de ter um infarto, e a pressão era tão forte, tão intensa, que Jesus então transpira sangue, por causa dos vasos subcutâneos que estouraram. E aí ele ora uma vez, ele chama Pedro, Tiago e João para perto, assim: ora comigo. E aí ele se distancia um pouquinho e vai orar, e a oração dele é essa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele volta lá, os discípulos estão dormindo, ele falou: caramba, vocês não podem orar comigo nem uma hora?
E aí ele vai lá de novo e fala: Pai, se possível, passa de mim esse, contudo seja feita a tua. E aí ele volta lá, os caras estão dormindo de novo e fala: cara, levanta, ora comigo. E aí ele ora a terceira vez. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe, às vezes a gente lê o texto, parece que Jesus estava ali, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não consigo ver uma pessoa agoniada, que está a ponto de infartar, orando assim. Eu imagino que Jesus estava tão aflito, que ele estava ali no jardim do Getsemane, gritando e dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Sabe por quê, irmão? Porque naquele momento tinham duas vontades dentro dele. Agora, a vontade do judeu Jesus, de 33 anos, filho de Maria, não era mais a cruz, mas ele carregava consigo o compromisso de fazer a vontade do Pai, e ele sabia que a vontade do Pai era a cruz. Então está gritando dentro dele: eu não quero mais a cruz. E ao mesmo tempo ele consciente da vontade do Pai, e dentro dele grita: cara, eu não quero mais isso. Só que chega um momento, depois da terceira vez que ele ora, ele vira e fala: chega, a hora é agora, vamos embora. Ele toma uma decisão, ele se posiciona ali. Talvez esse seja o momento mais difícil para Jesus. E aí ele decide em fazer a vontade do Pai. Alguém já disse que esse foi o momento onde a terra fez a maior oração aos céus, e também foi o momento de maior silêncio dos céus. Eu vou te explicar agora o que isso tem a ver comigo e com você na morte do eu. Porque a Bíblia diz que assim como Jesus morreu, nós precisamos ser batizados na sua morte, para que assim como ele ressurgiu, também nós sejamos ressurretos com ele, ressuscitados com ele, para uma nova vida com Cristo. Então, irmãos, da mesma maneira que Jesus estava no Getsemane e tinha duas vontades dentro dele, é muitas vezes assim que o cristão vive, e eu te explico. Jesus nos deu perdão, amém ou não? E aí às vezes alguém vem e nos ofende. Quantos já foram ofendidos aqui por alguém? Alguém vem e nos ofende, irmão. E aí alguém foi te ofender e você tem um monte de razão para não perdoar. Você está certo, não foi você que fez o mal. Você tem N razões para não oferecer perdão. Contudo, você já aprendeu com Deus, com o Espírito Santo, que a verdade diz assim: olha, se alguém te ofender, perdoa. Se alguém te ofender, ofereça perdão. Lucas 17, Jesus diz assim: olhai por vós mesmos. Ele começa assim o discurso, e vai terminar ali no meio do discurso, vai acontecer assim. Pedro fala: quantas vezes? 7 vezes no dia? Ele falou: cara, 70 vezes 7. Jesus está dizendo: olhai por vós mesmos, se alguém te ofender, perdoa. Aí sabe o que acontece quando alguém ofende a gente? Nós temos muitas razões para não perdoar, nós temos muitos argumentos para não perdoar. Nós temos amigos que vão dizer assim para a gente: deixa de ser bobo, você vai perdoar? Já aconteceu contigo ou só comigo, irmão? Fala a verdade aí. Porque na sociedade que a gente vive, irmão, parece que perdoar é coisa de bobo. Então alguém vai virar e vai falar assim: deixa de ser bobo, você vai perdoar? E aí começa uma guerra dentro da gente. As duas vontades estão aqui dentro. A vontade de não perdoar por causa das razões, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da soberba. A vontade de não perdoar e o conhecimento da verdade que diz que eu preciso perdoar. Entenda uma coisa, meu irmão, abrindo um parêntese: perdoar não significa aprovar nada.
Tem gente que pensa assim: quando eu perdoo alguém, eu estou aprovando o que essa pessoa fez. Negativo, irmão. Fecha o parênteses. Então, sabe o que acontece? Começa uma guerra dentro de mim, Rafael, porque eu conheço a verdade e sei que eu preciso oferecer perdão, porque eu recebi perdão de Deus, mas eu tenho razões e argumentos, eu tenho um orgulho. Aí vem a parte que eu falei que me cabe, aí vem a parte que é intransferível, é pessoal e intransferível, é aonde eu preciso subjugar a minha vontade, é onde eu preciso pegar a minha vontade e submeter a palavra de Deus, e fazer aquilo que diz a palavra do Senhor. Então, se a Bíblia está dizendo que eu preciso perdoar, então eu vou lá e pego o orgulho, e pego as razões, e pego os argumentos, e submeto a palavra do Senhor, e ofereço perdão a quem me ofendeu. E aí, quando eu faço isso, sabe o que acontece comigo? Eu vou morrendo um pouquinho, e Cristo vai sendo formado em mim. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. Outra coisa, na lei dizia: ama o amigo, mas quando Jesus veio, ele disse assim: amar o amigo qualquer um pode amar, eu porém digo a vocês, ame os inimigos. Sabe o que é isso, irmão? Aí vai acontecer uma situação em que algum inimigo vai vir, vai pisar no teu carro. Já aconteceu contigo ou só comigo, irmão? Vem alguém e pisa ali, e mais uma vez você tem orgulho, você tem razões, você tem argumentos, você está certo, mas e agora? Você também sabe a verdade, e a verdade diz que Jesus falou para você amar o inimigo, porque amar o amigo qualquer um ama, mas Jesus falou para você amar o inimigo. E aí começa de novo esse conflito dentro da gente, até que a gente decida, até que a gente submeta a nossa vontade à verdade, e ao invés de fazer aquilo que está na nossa carne, a gente obedeça a palavra do Senhor, que diz: ama o inimigo. E aí você vai lá e dá um abraço naquele amigão, naquele inimigão, dá um abraço nele, um beijo, fala: rapaz, eu amo você. Eu me lembro que quando eu fui morar num condomínio, eu perguntei para a síndica, eu falei assim para ela, falei: quais são as vagas, que eu sabia que a gente tinha direito a 2 vagas no estacionamento, e ela falou assim: olha, é a primeira e a segunda. Falei: beleza. Entrei com o meu carrinho, olhei lá as vagas, 1, 2, 3, 4, 5, tudo numeradinho, 6, 7, 8, a primeira e a segunda. Eu vi a primeira ocupada, botei na segunda. Na segunda noite, de novo, cheguei no trabalho, entrei com o meu carrinho, primeira vaga estava ocupada, botei na segunda. De manhã cedo, quando eu fui sair para o trabalho, cheguei no estacionamento, estava a síndica, o cunhado dela e a irmã dela. Cumprimentei todo mundo: bom dia, bom dia. Entrei no meu carro, liguei o carro, me preparei para sair, e de repente, pau, 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 irmão, 3 tapas no vidro assim, pensei que ia quebrar o vidro. Falei: que é isso, cara? Saí do carro, era a síndica dando tapa no vidro do meu carro. E aí ela saiu me xingando de tudo que era palavrão, xingando. Falei: meu Deus. Falei: peraí, vem cá. Ela: você não sei o que, não sei o que. Falei: calma aí, vem cá, pô, vamos conversar, o que está acontecendo? Você é um abusado. Falei: por quê? Falou: essa vaga não é tua, tu está botando o carro na vaga dos outros. Falei: mas tu não falou para mim que era a primeira e a segunda? Falei: a primeira estou ocupado, estou botando a segunda. Ela: não é nada disso, não tem cara. Falei: olha, então a senhora faz o seguinte, por favor, descubra qual é a minha vaga. Eu vou deixar meu carro lá fora quando eu voltar do trabalho, a senhora descobre. Se a senhora descobrir hoje, eu boto o carro para dentro. Se não descobrir, eu boto o carro para dentro amanhã e dorme lá fora, não tem problema não. Mas aí a senhora descobre aí qual que é a vaga que eu vou colocar. E aí ela se acalmou um pouquinho. Ela: eu vou ver, e saiu para lá. Eu cheguei do trabalho, estava em casa com o Samuel, e de repente
um amigo me chamou, falou, pô, vamos sair, vamos fazer um lanche, vamos dar uma volta. Eu falei, vamos sim. Aí ele, eu passo aí e pego você. Eu falei, tá bom. Ele chegou lá em casa, eu desci. Quando eu desci com o Samuel, ela estava sentada ali no hall de entrada, no banquinho ali, conversando com a irmã. E aí eu virei para o Samuel, combinei um negócio com o Samuel assim, cheguei para ela e falei, e aí, a senhora conseguiu ver? Saber? Ela falou, ainda não consegui saber não. Eu falei, ó, meu carro está lá fora. Apontei assim, falei, está lá fora, vai ficar lá até a senhora descobrir. E ela, você é muito abusado. E aí eu falei assim, só podia ficar de pé um pouquinho? Ela, para quê? Eu falei, só um pouquinho, fica de pé. Eu falei, agora, Samuel. Meu irmão, a gente deu um abraço nela, eu e o Samuel, abracei ela. Falei, eu amo a senhora. Ela, seu filho de não sei o que. Ela fez, Samuel de novo. Abraçamos ela de novo. Ela, seu filho de não sei o que, vai tomar não sei aonde. Eu soltei Samuel de novo. Falei, eu amo a senhora, me perdoa. Ela, tá bom. Eu te perdoo. Experimenta falar mal de mim para ela hoje, para você ver. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que Jesus ensinou a fazer dá certo. A verdade é verdade de verdade. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu tinha todos os motivos. Que os homens aqui sabem, meu irmão, tu vai bater no carro de um homem, filho. Meu carro novinho. Estava tirando onda com o meu carrinho ali, Chantilly, que eu apelidei ele. A gente bota até apelido no carro, irmão. Tu vai bater no meu carro? Não, pelo amor de Deus. Mas o amor é maior. Jesus falou, ama o inimigo. Sabe o que aconteceu quando nós amamos aquela mulher? Aquela situação mudou completamente. Mas dentro de mim tinha razões, tinha argumentos, tinha orgulho, tinha uma série de coisas contra aquela mulher. Mas quando eu decidi obedecer a Cristo, tudo mudou. Você está entendendo? Você pode dar glória a Deus por isso. Ame as pessoas. Outra coisa, e eu termino dizendo isso: Jesus nos amou, Ele nos perdoou, e Ele também serviu. Você se lembra na ceia? A Bíblia diz que naquela ceia, na última ceia, Jesus pegou um vaso com água, pegou uma bacia com água, pegou uma toalha, amarrou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro virou e falou, não mestre, não, cara, peraí, não. Esse era o serviço do servo mais ralé da casa. Jesus virou para eles e falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou. E se eu estou te dando um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês devem servir uns aos outros. Sabe o que é o Evangelho, irmão? É quando eu sirvo ao outro. Sabe quando Cristo está sendo formado em mim? Quando eu paro de querer ser servido e começo a servir ao outro. Na nossa cultura nós temos o mau hábito de pensar que quando eu vou a um restaurante, me sento lá e vem um garçom me servir, nós temos o mau hábito de pensar que somos maiores do que o garçom. A gente se sente porque está pagando, porque tem dinheiro para sentar num bom restaurante, comer uma boa comida e escolher algo. Tudo bem que o garçom está servindo pelo seu trabalho, por dinheiro também, mas entenda uma coisa, meu irmão, Jesus disse assim, olha, maior é o que serve do que aquele que é servido. Falou, se você quiser ser alguém no meu reino, se você quiser ser grande no meu reino, você tem que ser o menor de todos. Sirva aos outros. Sabe quando Cristo está sendo formado em mim? Quando eu estou perdoando, quando eu estou amando, quando eu estou servindo aos irmãos. Na sociedade egoísta que a gente vive, irmão, a gente pode até fazer algo por uma outra pessoa, mas com interesses pessoais. Eu vou te dar um exemplo meu. Ano passado, no aniversário da minha esposa, eu fui lá e comprei um celular de presente para ela, um celular que eu queria comprar, aquele maneirão, comprei. E aí, ela começou a usar o celular, né? E eu ficava, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Até que um belo dia, o celular caiu na água.
E aí já era. Isso tinha semanas de uso. O celular caiu na água e já era, meu irmão. Eu estou pagando até hoje o celular. O celular caiu na água e acabou. Falei, meu pai, já era. Não teve jeito. Tudo bem. E aí, passou esse tempo todo e a gente ficou com o celular comunitário, né? Que aí meu celular ficou comunitário. Aí, às vezes, alguém manda mensagem e fala, é o pastor ou é a pastora? No WhatsApp. Eu falei, sou eu, mano. Aí tem hora que é ela, sou eu, é a pastora, não sei o que. Aí eu falo que meu celular ficou comunitário. Quando foi agora, e aí ela agora está com outro celular. E aí eu peguei aquele celular dela e comecei a configurar rapidinho. Mandei mensagem para um monte de gente. Ó, pastor, está com o celular de novo. Consegui resgatar o número. Não sei o que, tal. Tá funcionando. Aí ela virou para mim e falou assim: caramba, poxa, obrigado, você é rápido, hein? Aí eu falei, isso aí a gente faz rapidinho. É rápido. Irmão, só que quando ela falou isso para mim, foi que eu enxerguei a real intenção do meu coração. Eu não estava fazendo por ela. Eu estava fazendo por mim. Eu não queria que ela tivesse o celular todo configuradinho. Eu queria era que ela não ficasse mais usando o meu. Não era por ela, era por mim. Você está entendendo? Eu fiz a coisa certa, sim ou não? Só que com intenções egoístas. Quando nós fazemos a coisa certa, mas com intenção egoísta, não estamos servindo a ninguém, a não ser a nós mesmos. Alguém pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Alguém pode servir o outro sem amar, mas é impossível, irmão, alguém que ame e não sirva, alguém que ame e não se doe. Está escrito, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. O amor é doador. Cristo precisa ser formado em mim e em você. E para isso nós precisamos aprender a amar como Ele nos amou, perdoar como Ele nos perdoou e servir como Ele nos serve, como Ele serviu aos discípulos. Por isso Deus nos coloca em dinâmicas. Se Deus é doador, irmão, você já viu que todo culto, por que nos cultos tem oferta? Não foi o ser humano que estabeleceu isso, foi Deus. Sabe por quê? Para me ensinar você a ser generoso e doador como Ele é doador. Por que Ele nos ensinou a compartilhar? Sabe por quê, irmão? Por que a Bíblia diz assim que nós temos que compartilhar uns com os outros? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus não tem vergonha de nós, de nos chamar de irmãos, porque Ele sabe que nós fomos gerados do mesmo Pai, ou seja, Ele compartilha conosco daquilo que Ele tem. Nós somos herdeiros com Ele, é o que a Bíblia diz, somos co-herdeiros com Cristo. É compartilhando, irmão. Sabe por que nós adoramos a Deus nos cultos e bendizemos o seu nome? Porque a Bíblia nos ensina um princípio, que o adorador, ele vai se transformando na mesma semelhança do ser adorado enquanto o adora. É um princípio bíblico. E aí, irmão, tem gente tentando forjar uma vida cristã. É impossível. O verdadeiro cristão, ele não pode, a verdadeira vida cristã, ela não pode ser forjada, ela só pode ser formada pelo Espírito Santo com a nossa colaboração, mas pela fé em Jesus Cristo, obedecendo aquilo que Ele diz, e aí Cristo vai sendo formado na nossa vida, e nós vamos sendo transformados em alguém à semelhança dEle. E aí quando uma pessoa olha para mim e para você, ela fala assim: caramba, você parece com Jesus, cara. Quarta-feira minha esposa pregando aqui, ela falou de um amigo nosso, um homem de Deus, um pastor, que eu vou te dizer uma coisa, é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Manso e humilde de coração, servo de todos, serve a todo mundo, servo de todos.
Por isso, meu irmão, eu termino dizendo: não despreze as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Deus está trabalhando para que Cristo seja formado na sua vida. Sabe quem vai entrar no céu? São pessoas que foram moldadas no caráter dele. É uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. O Evangelho não significa dar ou receber. O Evangelho significa o quanto Cristo está sendo formado na minha vida. Alguém pode ser pobre ou pode ser rico. Alguém pode ter tudo ou pode não ter nada. Não importa. O que importa é o quanto de Cristo tem em você. O quanto de Cristo tem em você. O quanto do caráter dele tem dentro de você. O quanto da vida dele há em você. O quanto dele há em você. O quanto de amor. O quanto de perdão, o quanto de serviço, o quanto o seu ego foi subjugado e o quanto você vive então para a glória de Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor nessa hora. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Ninguém jamais vai poder dizer que nunca ouviu o Evangelho, que não sabia. Paulo descreveu assim, que o mistério que esteve oculto durante séculos e séculos foi manifesto. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que é isso? É Cristo vivendo em mim. E essa é a esperança da glória.